No inverno de 1952, durante uma tempestade com a força de um furacão no estado de New England, o petroleiro SS Fort Mercer estava afundando a cerca de 30 quilômetros da costa sul do Cabo Cod. Veleiros, uma lancha salva-vidas e um avião correram para o resgate. O SS Pendleton foi construído em 1944 em Portland, Oregon. O petroleiro tinha mais de 152 metros de comprimento e podia atingir a velocidade de 30 km por hora. O primeiro acidente infeliz que aconteceu com ele foi em julho de 1951. Encalhou enquanto viajava ao longo do rio Hudson, em Nova York. O fato não causou muito alvoroço. O navio foi colocado de volta ao rio no dia seguinte. Ninguém sabia naquela época que a parte danificada do casco teria um papel crucial no seu trágico naufrágio. Eram cerca de 5 da manhã do dia 18 de fevereiro de 1952, quando o SS Pendleton se movia através da neve cegante e das ondas violentas. O navio-tanque estava indo para o sul, em direção ao Cabo Cod, Massachusetts. A cerca de 16 quilômetros da costa da cidade de Chatham, a tripulação ouviu um barulho terrível de estalo, mais alto ainda do que o barulho do mar. De repente, a embarcação balançou e se partiu em duas. A seção da proa caiu na água e se afastou, levando junto o capitão e outros 7 membros da tripulação. A parte da popa, porém, ainda tinha força e o engenheiro-chefe assumiu o comando. Ele ordenou que as outras 31 pessoas permanecessem no navio, mas por mais que tentassem, os marinheiros não conseguiram enviar um sinal SOS. No início da manhã, o radar da Chatham Boat Station mostrou as duas partes quebradas do Pendleton. As equipes de resgate perceberam que tinham que lidar com 2 navios naufragando ao mesmo tempo. Mas a única coisa que a guarda costeira poderia ceder naquele momento era um barco salva-vidas de 11 metros de comprimento e 4 voluntários prontos para arriscar suas vidas nos furiosos mares com ondas de 6 metros. Bernard Weber era um suboficial designado para a estação e também desempenhava o papel de timoneiro do barco salva-vidas da guarda costeira CG 36500. A embarcação foi lançada nas ondas montanhosas, água gelada e visibilidade zero. Weber e seus homens estavam afastando o medo cantando canções. Lentamente, mas com segurança, estavam se aproximando do banco de areia traiçoeiro que afundou o Pendleton. O naufrágio estava bem do outro lado desse banco. Assim que o barco da guarda costeira estava cruzando o pedaço de terra, uma onda gigante o atingiu e o jogou no ar. A embarcação caiu de lado. Felizmente, se endireitou antes que outra pudesse atingi-lo. Mas o golpe foi tão forte que quebrou o para-brisa e derrubou Weber. Mas isso não foi o pior. A bússola, única ferramenta de navegação que os homens possuíam, havia sido destruída. Os voluntários não tinham nada a fazer, a não ser seguir em frente usando o holofote. De repente viram uma enorme massa escura de metal retorcido. Ela balançava nas ondas enormes. No momento seguinte, a tripulação viu as letras que formavam a palavra Pendleton. Em seguida, ficou claro que o navio-tanque ainda estava se segurando. As luzes do convés brilhavam em meio à nevasca e à espuma do mar. E então, uma pequena figura apareceu e começou a agitar seus braços. Ela desapareceu depois de um tempo, apenas para trazer outros. Os marinheiros a bordo do barco salva-vidas viram uma multidão de pessoas se reunindo do lado direito do navio-tanque. Elas estavam gritando alguma coisa, mas o vento forte e as ondas quebrando não permitiram que as palavras chegassem aos socorristas. Mas estava claro para Weber que eles tinham um grande problema nas mãos. Havia 32 sobreviventes a bordo do Pendleton, mas o barco da guarda costeira só podia transportar 12. Weber fez o possível para manobrar para a frente e para trás nas ondas enquanto a tripulação do petroleiro descia a escada de corda. O vento não parava, jogando a escada e fazendo com que os marinheiros se chocassem contra a lateral da embarcação. Weber estava tendo dificuldade em tentar manter o navio sob a escada, mas longe da massa gigantesca do barco maior quebrado. Um por um, 20 sobreviventes alcançaram a relativa segurança do menor, que então ficou difícil de manusear. Weber não tinha mais certeza de que conseguiriam chegar à costa. Mas o homem decidiu que eles sairiam daquela provação todos juntos, ou então ficariam pelo caminho. No exato momento em que os 31 homens encheram o pequeno barco, o Pendleton começou a afundar. Infelizmente, o petroleiro levou o último membro da tripulação para debaixo d'água.
A embarcação salva-vidas, sobrecarregada e danificada da guarda costeira, se dirigiu para a costa. O mar ainda estava furioso. Sem bússola e com pouca esperança, Weber navegou principalmente por instinto. Por algum milagre, chegou ao cais intacto. Uma multidão de pessoas ajudou os sobreviventes abalados a desembarcar. Este é considerado um dos resgates mais ousados já realizados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Os 4 membros da tripulação receberam as medalhas salva-vidas de ouro da Guarda Costeira, o maior prêmio do serviço por bravura. Normalmente, apenas o timoneiro recebe essa medalha. Mas depois que os outros 3 tripulantes receberam apenas a de prata, Weber se recusou a aceitar seu prêmio, a menos que seus companheiros fossem condecorados com medalhas de ouro também. Graças à sua persistência e lealdade, toda a tripulação obteve o reconhecimento que merecia. Quando as autoridades investigavam as razões do naufrágio do Pendleton, descobriram que os 2 petroleiros que haviam afundado naquela noite eram feitos de aço com alto teor de enxofre. Esse tanto de enxofre tornava quebradiço o casco de aço em baixas temperaturas. Mas, por mais dramática que seja a história do Pendleton, não se esqueça que havia outro navio-tanque que estava afundando durante a mesma tempestade. Então, o que aconteceu com o Fort Mercer? Ele também se partiu em 18 de fevereiro, com o capitão e 8 oficiais e tripulantes na proa e 34 tripulantes na popa. Mas o motor e o rádio ainda funcionavam, e o capitão conseguiu pedir ajuda pelo rádio. A proa do Fort Mercer inclinava-se bastante no turbulento mar de inverno. A primeira tentativa de salvar os 9 homens presos lá falhou miseravelmente, com várias pessoas perdidas nas ondas. O veleiro da guarda costeira teve que recuar para esperar o amanhecer. Quando ficou mais leve, um barco salva-vidas de madeira de 8 metros de comprimento foi lançado em direção aos destroços. Ele conseguiu resgatar 2 dos 4 homens restantes, antes de ser esmagado contra o petroleiro e ter que recuar. Isso tornou extremamente difícil salvar os 2 últimos membros da tripulação. O veleiro disparou uma corda fina em direção ao Fort Mercer. Havia um bote salva-vidas de borracha preso à corda. Do outro lado, a embarcação estava amarrada à da guarda costeira. Os problemas começaram quando os homens do Fort Mercer não conseguiram desamarrar ou cortar a corda presa ao navio. O veleiro recuou na esperança de que ela eventualmente se rasgasse, libertando a jangada. Por vários longos minutos, nada aconteceu. E então a corda se partiu. Os homens resgatados estavam deitados no fundo do bote, quase congelados, quando a proa do navio-tanque empinou com um barulho estrondoso e afundou bem diante dos olhos dos socorristas chocados. Se eles estivessem alguns minutos atrasados, o petroleiro teria puxado os 2 tripulantes para baixo. Mas com a parte da popa do petroleiro foi uma história diferente. Ainda havia eletricidade e muita comida. É por isso que quando um veleiro da guarda costeira chegou para resgatar os 34 sobreviventes, 13 deles se recusaram a deixar os destroços. Depois que o mar se acalmou, outro veleiro alcançou a única parte do Fort Mercer que ainda estava flutuando. Para espanto dos socorristas, eles foram recebidos com café da manhã, com bacon e ovos. A popa do petroleiro permaneceu flutuando e, mais tarde, foi rebocada para Newport, em Rhode Island. Equipado com uma nova proa, o navio foi rebatizado de San Jacinto. Curiosamente, o agora maior petroleiro se dividiu ao meio novamente em 1964. Foi reconstruído e recebeu um novo nome, desta vez de Pasadena.